Agenda Cast, episódio 66. E esse episódio especial é o final da série Censo Previdenciário. No episódio anterior, nós entramos no primeiro pilar do censo, que é o censo cadastral. Nesse, nós falaremos do censo funcional, financeiro e o final da execução do censo, como que se dá, como funciona, entraremos nesses meandros nesse episódio. E para falar desse tema, estou com a nossa convidada, que já veio dos 3 episódios anteriores. Ana, bem-vinda ao Agenda Cast. Muito obrigada. Considerações iniciais? Agradecer, novamente, mais um episódio aí, mais um desafio. Agradecer realmente a confiança. Muito bem, nós falamos no episódio anterior do censo cadastral. E agora vamos entrar no funcional e financeiro. São os pilares aí da realização do censo. Nós já falamos que o censo é uma realização completa de atualização da base de dados, para manter uma base atualizada e robusta. E aí eu preciso de ter o cadastral, o funcional e o financeiro. Então vamos entrar agora nesses censos. O que é o censo funcional, comparando aí com o cadastral e que informações acabam sendo coletadas nesse pilar do censo funcional? Quando falamos do censo cadastral, a gente se repara, que é com quem é o servidor. E no caso do censo funcional, é qual a trajetória profissional desse servidor. Então, as informações da vida funcional desse servidor seria, no caso, o tempo de averbação, cargos e data de admissão. Basicamente essas informações funcionais que eu vou tratar, toda a vida funcional do servidor, e em alguns RPPS já foram pedidos também, além dessas informações, carreira, se ele está na mesma carreira, ou se ele mudou de carreira ou não, os cargos pelos quais eles passaram, o histórico disso, que tem impacto muitas vezes ali na concessão, na análise, e a data de admissão ela é muito importante porque ela traz ali o tempo que ele está no cargo atual, que é um dos requisitos para fins de aposentadoria e para projeção atuarial também. E os tempos averbados que você colocou, nós temos os tempos que ele pode ser averbado na RGPS, na RPPS. Se houver algum tempo judicial também, ele pode trazer no censo. Acredito que não tenha acontecido ainda, mas se houver, também pode ser trazido para ser averbado ali no censo previdenciário. É isso mesmo. E em relação ao censo financeiro, quais informações trata o censo financeiro, o que é e tal, e a importância desses censos, aí falando já do funcional e financeiro, para o RPPS. Então, o censo financeiro é uma etapa responsável por levantar, conferir e validar todas as informações remuneratórias e contributivas dos segurados. Na prática, ele responde quanto o servidor recebe e sobre o que ele contribuiu. E falando sobre a importância do censo funcional e do censo financeiro, esses dois censos, eles são críticos para a saúde do RPPS, porque eles impactam diretamente no cálculo e nas decisões estratégicas, como você sempre vem pontuando aí. No caso de precisão nos cálculos de aposentadoria, base para avaliação atuarial, redução do pagamentos indevidos, segurança jurídica, melhoria na gestão previdenciária, ou seja, resumindo aí, o censo funcional ele garante o tempo e a trajetória do servidor, se estão corretos. E no caso do financeiro, o censo financeiro, ele garante que os valores e as contribuições estejam corretas. De fato, os censos têm toda essa importância que foi colocada. São os pilares, como nós vamos falando em todos os episódios, é importante reforçar para que haja compreensão da diferença do censo e cadastramento, que há essa confusão, quando vai realizar o procedimento. Por que eu não faço cadastramento ou um censo? E aí a explicação do porquê. E o censo entra o cadastral, o funcional financeiro, e você colocou muito bem a importância do funcional financeiro, que o cadastral já falamos no episódio anterior, então vai ficar muito repetitivo. E para o censo funcional financeiro, quais são os documentos comprobatórios para que seja realizado esse censo? Os servidores precisam prestar esses documentos ou não? Como que funciona os censos em si para a realização? Por quê? Tem diferenças. Eu tenho as informações que eu preciso que os próprios servidores prestam para que eu faça os censos, e tem informações que a própria administração pode fornecer, ou a própria RPPS pode abrir portas para isso. Então, fala para nós quais são os documentos e se é necessário que o servidor que providencie ou o RPPS que providencie. Na questão do funcional, precisa comprovar esse vínculo, o tempo de serviço, o histórico de carreira.
No caso, esses principais documentos podem ser termo de posse, portarias, nomeações, ficha funcional, então engloba alguns documentos aí. No caso do censo financeiro, o objetivo dele é a remuneração, validar, né, as remunerações da base de contribuição. Então, dentre elas, esses documentos pode ser o contra-cheque, ficha financeira, as declarações de remuneração do órgão, entre outros. E aí, para o funcional ainda, que nós temos as averbações, que aí são os tempos anteriores e tal, no censo, o que se pede geralmente? A CTC ou o extrato, ou ambos podem servir ali para averbação? Como que funciona? Então, para averbação, de fato, sem dúvida é a CTC, né? Ela é a mais indicada, porém, para o censo, ele serve para apoiar, para poder ter uma pré-análise, então é aceitável, né? Em grande parte, o CNIS, né? O extrato previdenciário. Mas em termos de cálculo preciso, para isso, para benefícios, seria a CTC. A CTC, de fato, é o documento, o único documento para Isso. que a averbação seja realizada, seja no órgão, seja no RPPS, porque alguns locais mudam. É lá no órgão, no RH, que ele vai, e gestão de pessoas que vai lá e faz a averbação do seu tempo. E a CTC é o único documento para isso. Até falamos, a CTC é um cheque em branco. Por quê? Depois vai ter a compensação, né? Eu averbei um tempo ali no RPPS do INSS, o RPPS vai buscar a compensação no INSS e vice-versa. Então, é importante que fique claro. Averbação, CTC. Para fins de censo, você falou bem. Às vezes, aceita-se o extrato, porque a CTC ela tem um tempo para que o servidor consiga providenciar. Não é do dia para a noite, não é um tempo curto, demora. Então, muitas vezes, no prazo que vai ser realizado o censo, ele não consegue nem obter a CTC para ele levar no censo e poder fazer ali os assentamentos das informações dele funcionais. E aí o extrato ele é aceitável para isso. Então ele traz o extrato e ali é feita a alimentação desses tempos que ele tem por meio do extrato do CNIS. Para ter uma previsão, né? Sim. Pelo menos uma base ali do que pode vir futuramente. Aí para fins de cálculo atuarial, ok, o extrato ele serve para projeção atuarial, porque você tem ali uma estimativa que você vai utilizar para o cálculo. Mas para fins de concessão, ele vai ter que no futuro averbar através de CTC, se porventura ele levou o extrato no censo. Aí ele vai ter que levar a CTC para fazer essa averbação lá para fins de concessão de benefício. Até essa diferença aí que é importante ela ser enfatizada. As pessoas confundem bastante, tem essa dificuldade também. Até o próprio CNIS tem uma resistência para as pessoas conseguirem, mas a gente sempre tenta orientar da melhor forma para eles poderem extrair esse documento que é importantíssimo na hora da realização. Para o censo funcional e financeiro, quais são os documentos que são assim, um calcanhar de Aquiles para os servidores providenciar, trazer e tal, e que às vezes gera assim, mais impacto na auditoria para homologação dos dados, porque nós falamos que tem uma etapa de auditoria. Primeiro você coleta as informações do documento, depois nós temos a equipe que faz auditoria para garantir a qualidade, até uma segurança maior para que o censo seja entregue com uma máxima qualidade possível. E qual é o calcanhar de Aquiles também para a equipe atuar ali na auditoria em relação a esses documentos e tal? E o checklist ajuda, não ajuda para essa etapa? O que você diz a respeito? Assim, a gente tem de tudo um pouco, né, assim, na dificuldade dessa questão de documentações, mas com certeza é a parte pessoal das pessoas ali, dos documentos pessoais deles e assim também como dos seus dependentes. Como a gente comentou antes, são documentos antigos ou desatualizados, então impacta bastante desse primeiro momento aí de documentações. E nós acabamos de falar na pergunta anterior em relação ao CTC também, né, que é um documento que ele tem dificuldade. Então, se o RPPS exigir apenas e somente a CTC, ele não vai conseguir coletar de todos, na grande maioria das vezes. Eles têm algumas formas para poder retirar, extrair esse documento, né? Ou ir diretamente no INSS, tem através de aplicativo também. Só que as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade, demoram um pouco para poder extrair esse documento, então ocasiona essa dificuldade em si na hora do envio desse documento. E às vezes um acha ou não vai precisar desse documento, acaba nem indo atrás, mas é importantíssimo e geralmente ele é obrigatório na lista de documentos. E na auditoria, quando vai auditar essas informações funcional e financeira, tem algum caso assim que é um pouquinho mais, não dificuldade, mas assim, atenção maior, mais minucioso e tal? Tem, né? Também nessa parte do CNIS pode ocorrer,
alguns Porque dados tem gente que tem 3 imprecisos. páginas só de CNIS, que já passou por vários empregos, vários Tem vínculos. vários tipos. Às vezes a pessoa, né, o próprio servidor, na hora de imprimir ou de providenciar essa documentação, vem faltando folha ou alguma coisa legível, ou até mesmo informações acontece de não bater, né, com a data de admissão ou alguma coisa nesse sentido. Então tem várias situações, mas realmente o maior gargalo mesmo é quando falta esse documento. Quando eles conseguem, geralmente já é mais prático. Tem a quantidade, né, igual você falou, na hora do lançamento, Mas isso essa é a aí questão do tempo, né? Igual, por essa exemplo, uma questão coisa é do eu tempo. pegar um cadastro de um servidor que tem nenhum dependente Uhum. e não tem tempo averbado, vai ser muito Isso, rápido para muito fazer, rápido. do que eu cadastro um servidor que tem vários dependentes, vínculos. vários vínculos, vários tempos averbados. Certamente o tempo vai ser um pouco maior. E atenção também aos detalhes, porque são certeza. mais informações a serem auditadas. E acho que o impacto fica mais nisso. Realmente é isso mesmo. Ana, e o que acontece quando o servidor ignora a divulgação, a chamada para o censo, não comparece? Quais as sanções que podem ser aplicadas? Nós falamos no outro episódio, mas aqui nós falaremos um tópico específico para isso. E o RPPS que ele pode fazer assim para que o servidor de fato tenha consciência, entenda o que é o censo e tal, e compareça para que o censo seja realizado e tenha o que nós já falamos, né? Uma garantia aí de um cabo atuarial consistente, visando o benefício a ser concedido futuramente dentro da sustentabilidade e do fortalecimento da RPPS. A nossa indicação, né, sempre para os clientes é que venha isso muito claro, né, na hora que eles vão fazer os decretos ou portaria referente a isso, que já esteja previsto essas situações, justamente para evitar algum desgaste aí futuro com o servidor segurado. Então, dentre deles tem várias situações que ocasionam, a gente pode citar aí o bloqueio ou suspensão do pagamento, fica com pendência cadastral no RPPS, que também não é legal, risco, né, de inconsistências futuras relacionado a esses dados incompletos e fora apontamentos em auditorias que ocorrem também. Ele vai ter dificuldade, porque quando o RPPS tem solução tecnológica, principalmente da agenda, resolução tecnológica, todo o sistema ele funciona com base na base de dados. Então, se ele está com a informação inconsistente desatualizada, ele vai ter dificuldade para utilizar os aplicativos, para fazer uma simulação, porque ele não vai ter a informação completa ali, então ele não vai ter o resultado real, vai ter dificuldade de fazer o seu planejamento previdenciário para sua própria aposentadoria, então tem reflexo nisso no dia a dia dele. E sem falar os reflexos na questão que nós colocamos já, de fortalecer a RPPS para ter um cálculo atuarial assertivo e constituir reserva suficiente para garantir o seu benefício futuro, que é também ali um ganho em relação à realização do censo previdenciário. Isso precisa ficar muito evidente. No episódio anterior, nós falamos da etapa de planejamento, execução, e aqui para nós falarmos um pouco do fechamento. Então, depois que eu faço a coleta, que o servidor foi presencial ou da plataforma digital, etc., faço a auditoria, tá? Aí sim, tá tudo ok em relação às informações prestadas, aos documentos assentados. Qual que é a etapa final, Ana, posterior a planejamento e execução do censo para o encerramento? A gente vai validar esses dados, né? Então, esses dados, eles são muito importantes. Toda a coleta que é feita, toda a auditoria que é feita, todos os apontamentos que a gente vai passar para o cliente, né? Que a gente está ali também para poder abrir os olhos em algumas situações que foram identificadas dentro do censo, durante o censo, né? Pode ocorrer fraudes, né? Pessoas que tentaram de alguma forma, alguns de má fé, outros não, né? Benefícios que podem ser irregulares, ou ainda não está completo, informação nesse sentido. Então, a gente faz um tratamento, né, desses dados, dessas informações, de tudo que foi coletado durante esse período, aponta, né, para o cliente para tomar, né, devidas providências aí posteriores, e fora a entrega realmente desses dados consistentes dentro do sistema deles, ou que seja de importação aí desses dados de alguma outra forma que assim for definido.
No caso, quando é cliente agenda que usa nossas soluções, nós já integramos com o banco de dados. Já o software que está lá rodando, nós já importamos e os Isso. dados já ficam atualizados dentro do sistema e também entregue de outra forma. Ou antigamente falava em mídias, né? Entregava em pendrive, em HD, em CD, dependendo do porte do RPPS. Sim. Agora, a grande maioria entrega-se criptografado Sim. num banco que ele consegue baixar e ter as informações. Por quê? Geralmente o RPPS ele faz um termo de cooperação técnica com os outros órgãos e outros poderes. E aí compartilha para atualizar também o banco dos poderes, dos outros órgãos e tal. Então essa entrega que é feita para eles, além de estar no software, também para que eles façam esse compartilhamento. E sempre com segurança, Com né? segurança, criptografado, com hash, enfim, todo o mecanismo de segurança para que não haja vazamento. Sempre exativo, é uma preocupação e é importante sempre cuidar dessa parte aí de proteção de dados. E quando não é cliente agenda, é feita a entrega, como nós falamos, em questão criptografado, para ele baixar com hash, senha e toda a questão de segurança ali, para que ele tenha acesso a esses dados, é claro. E às vezes o TR exige que a entrega tem que ser em layout que o RPPS definir. Então ele define qual é o layout que tem que ser entregue, e aí nós preparamos todo o banco, pós-tratamento, que foi o que você colocou muito bem, para fazer essa entrega para o RPPS. Isso mesmo, é essencial, né? A gente não adianta só iniciar, executar, e a entrega também tem que ser com excelência, né? Então a gente preza, né, por todas as etapas aí do censo, desde o planejamento realmente até a entrega final. E aí, além dessa entrega para o RPPS no banco de dados e tal, tem também a entrega de um relatório final, que nós colocamos assim, que aí entra toda a estatística, todo estudo, todo o resultado, é bem bacana, com vários gráficos, né, várias... falando assim, dashboard, mas dashboard geralmente é que você vê em tela, mas aí você vê em relatório, né? Todas as informações que foram coletadas, transformadas ali em estatística e informações que muitas vezes relevantes. E aí, nós temos também alguns censos que, além dessa coleta, eles fazem também pesquisas socioeconômicas. Fala um pouquinho dela, Ana, antes de fechar o nosso episódio de hoje. Então, essa pesquisa socioeconômica, né, que geralmente a gente trata aí com ela pode abranger vários assuntos, não necessariamente específicos só desses dados comumente utilizado na atualização do censo. Então, a gente dá algumas sugestões, a gente discute com o cliente o que geralmente ele gostaria de saber do público dele, né, dos servidores ali vinculados ao RPPS. Então, existem várias situações, até parte socioeconômica, parte de planejamento de uma cidade. Políticas públicas, né? Porque geralmente dá assim, meus servidores, eles... Até parte de saúde também. Moram em local em que... Tem asfaltado ou não, tem rede de esgoto. Seu meio de transporte, você vai trabalhar de quê? De bicicleta, ônibus, vai de carro, vai compartilhado. Então, tudo isso aí faz parte e é muito importante, né? Às vezes a gente acha, o que eles querem saber? Saber da minha vida. Às vezes quer fazer algum plano de governo para abranger esse público-alvo. Né? Eu vi que aquela região ali não tem isso, então a gente poderia, né, investir, porque querendo ou não, é uma parceria, não só o RPPS, mas também as prefeituras ou até, né, o estado, para poder, né, de alguma forma melhorar a qualidade e como de vai vida. fazer uma grande mobilização a cada 5 anos, só atendendo a legislação e tal, nada melhor do que explorar ao máximo. Isso, já aproveita. E aí a pesquisa, ela auxilia nisso. Às vezes o governo quer fazer uma pesquisa no público-alvo ali, que são os servidores públicos, aposentados, pensionistas, e aí define-se as estratégias, quais informações serão coletadas. E aí, de acordo com a necessidade, nós também, nesse relatório final, colocamos ali todos os gráficos, levantamento da pesquisa, o resultado dela. Os resultados, é muito interessante. É bem bacana, né? mesmo. Quem que compareceu, quem não compareceu, quem que fez online, presencial, porcentagem até para ver, meu público é mais digital ou não. Isso, é masculino, feminino, qual que é a porcentagem aí dos servidores. E a grande maioria é feminina. A grande maioria dos RPPS que você faz levantamento final, a grande maioria do sexo é feminino, né? São então, assim, são dados assim, bem interessantes. E principalmente quem está lá envolvido pode fazer grandes coisas aí pelo RPPS com essas informações positivas, claro. Muito bem, Ana. E para fechar o nosso episódio de hoje, quais são as dicas que você oferta para os RPPS que desejam realizar um censo previdenciário? Se organizar,
né, se preparar realmente para poder executar é muito importante. Não adianta só fazer alguns recadastramentos periódicos. O censo realmente, o censo previdenciário, ele é importantíssimo, né? Ele é uma atualização completa aí dos servidores segurados. Então precisa mais do que nunca fazer todo um planejamento, um investimento quanto a isso e seguir firme, né? E não adianta só contratar uma empresa. O cliente, ele tem que estar junto, ele tem que estar engajado. Participar Não só das ele, como os decisões. órgãos, Sim. tem que estar a fundo mesmo, entendeu? Porque é uma via de mão dupla. Todo mundo tem que participar, tem que estar interagindo aí para poder ter um sucesso realmente no censo. Assim como os servidores também precisam comprar essa ideia também de realização de censo. É imprescindível, né? Tudo que foi falado nos episódios do primeiro até agora, que foram 4 da série, em relação a tudo, desde o estudo, que é censo, etc. A própria equipe da RPPS participar dos treinamentos, entender a fundo como funciona, isso é muito importante. Você enfatizou o planejamento, que é tudo que nós falamos no episódio anterior, então você que não viu, veja o episódio anterior para averiguar o que compõe ali o planejamento, que é importante. Toda a fase de execução, divulgação, monitoramento contínuo, constante. O pessoal está agendando, não está comparecendo, por que motivo eu tenho que intensificar a divulgação aqui ou lá. Porque o monitoramento, né, faz tudo. Ali a gente consegue agir, exato. né? Alguma coisa, não, a gente tentou, não colou bem, não deu certo, então já tem tempo e às vezes agir. Assim, tem alguma secretaria que não compareceu quase ninguém. Vai lá na secretaria, vamos fazer faz uma prova volante tarefa, para ir lá. No caso dos poderes também, lá no Legislativo ou na Assembleia, o pessoal não está comparecendo. Possibilidades para essa aderência melhor ainda. Exatamente. Então, assim, o RPPS tem que estar participando o tempo todo exatamente para essas tomadas de decisões. Porque eu estou vendo, onde está dando certo, vamos continuar, onde não está dando certo, o que nós temos que fazer para poder atacar e atingir o objetivo, que é a maioria ali atualizada. Nós tivemos censo que atingiu 99,8%. 99,8% ficou assim, um resquício mesmo, que são aqueles que estão licenciados, afastados, tanto que teve a suspensão, eles nem sentiram. Teve caso de 2, 3 anos depois apareceu o servidor, porque ele estava afastado, licenciado, sem remuneração, não fez o censo. Aí quando ele voltou, estava suspenso, aí foi que sentiu e que compareceu. Ou aconteceu também já de aposentada que foi embora para o sítio. Isso, aí perde a comunicação com tudo, né? Não sentiu, aí na hora que ela foi ver, gente, eu não tô recebendo. Aí depois de anos comparece. Isso. Então isso acontece, mas é a minoria. Tá? Então assim, aqueles que não estão afastados, licenciados e que nunca aparece, era fraude ou faleceu, algo nesse sentido. Então o censo, ele tem esse resultado que é muito importante e que acaba sendo imediato ali para o RPPS. Isso mesmo, existe mesmo várias situações desse sentido mesmo, são várias, né, ao longo dos anos aí, mas são essenciais para poder a gente ter como experiência e já programar para que isso minimize, né? Sim, e pela quantidade de censos que nós já fizemos, já são anos, quase mais de 10 anos realizando o censo, fomos a primeira empresa, inclusive, a iniciar a realização desse trabalho e tal, então a experiência é diversa, é um leque de experiência, de lições aprendidas, assim, para cada censo que passa, acontece situações, falar, já tivemos a experiência, como resolver, já podemos temos as soluções. Assim, né? Exatamente, isso é muito bom. E vamos para o Agenda Coffee, último episódio, Ana. Qual é esse Agenda Coffee especial para fechar o episódio assim, com chave de ouro? Para você conversar sobre RPPS, ficar ali um tempão, batendo um papo, tomando um cafezinho. Olha, hoje ele vai ficar surpreendido, hein? Mas vou chamar o Valdemir. O Valdemir, o seu jeito agitado, né, no dia a dia dele, então, às vezes... Você vai conseguir fazer ele parar para tomar um café. Se não for um café, vai ser um chá. Vamos tomar um chá. De camomila. Ele gosta muito do chazinho. Então, seria uma pessoa também que eu conversaria muito sobre isso. Conversamos, né, sobre isso, mas reforçar aí essas informações. E Valdemir te fala, né, é o número 1, sócio número 1 da agenda e tal. Então, ele entrou primeiro, nós íamos depois, os demais sócios. E ele teve uma transição, digamos assim, porque ele começou mexendo com o sistema. Então, a primeira versão do sistema que nós tínhamos lá atrás foi o Valdemir, era o programador. E aí ele foi mudando de carreira dentro da empresa, eu digo, e deixou de mexer com programação,
né? E passou a atuar com números, com atuarial, depois censo, enfim, Isso, várias coisas ele já atuou, então de fato tem muito a agregar. Então ele tem um leque aí de situações que ele já vivenciou aqui dentro, então ajuda, contribui bastante em todos os requisitos aí. Com certeza. Ana, considerações finais para fechar a nossa série? Gratidão, né? Realmente, acho que essa palavra, ela demonstra, né? Desafio tudo. superado, hein, Ana? Meu Deus! Graças a Deus! Espero que, né, venha outros aí com outros assuntos, que eu vou sempre participar como ouvinte, sempre assistindo. Por que só como todos... ouvinte? Pode voltar nessa cadeira aí, uai. Vamos tentar. Realmente é um desafio muito grande, mas é gratificante, né? Quando finaliza, vê a evolução e às vezes... Vê o resultado, até surpreende. Né? Então a gente Só pra se confidenciar, cobra. gente, ela chegou falando, olha, nem pareceu eu nos episódios. A gente se cobra muito, né? Então a gente lidar com isso todo dia, a gente não consegue se conformar com, às vezes, o nervosismo. Sim. Né? Mas é a questão da prática, realmente, de costume mesmo. Não faço isso, né, diariamente, então isso acaba sendo uma dificuldade, um desafio e cumprido. Mas teve uns episódios anteriores que depois o terceiro e o quarto já ficando mais tranquila, menos nervosa. Você ficou menos nervosa ou não? Então, assim, todos tiveram uma dificuldade diferente, entendeu? Então, eu iniciei melhor, né? Então, assim, já sabia o que iria acontecer, então já é mais previsível algumas coisas, né? Mas o nervosismo mesmo central, assim, sempre tem, né? Mas é igual como diz a Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, nós sabemos que ela é uma diva e uma atriz fenomenal. Mas ela fala que toda vez que ela sobe no palco, ela ainda sente aquele friozinho na barriga. Isso é bom. E o dia que ela deixar de sentir, ela não é humana. Então o nervosismo é essa mesma conotação. É o frio da barriga da Fernanda Montenegro. É um desafio, né? Um desafio realmente para poder ser superado, né? Exatamente. E ser tratado como naturalmente. Mas foi muito bom. Conseguimos passar o essencial, o importante do censo. Tanto a parte teórica quanto a parte prática. Achei bacana o resultado. Estamos contribuindo com o nosso público, acho que isso é que vale a pena. Apesar de você dedicar, estudar, o nervosismo que acontece, mas o resultado final ele é gratificante, porque querendo ou não, estamos fortalecendo o segmento com informações para chegar aí a qualquer lugar do país, até do mundo, porque tem pessoas que são brasileiras e estão em outros países. E aí de lá eles conseguem ter acesso e conseguem saber mais sobre a RPPS, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, gratidão, Ana, por contribuir, muito importante. E vamos ver outras vezes para você vir aqui conosco. Vamos conversar. Obrigada. E gratidão a você que nos seguiu aí nessa série de censo previdenciário. Convido a continuar conosco. Temos a série Portaria 1467 em andamento e temos outros temas que nós vamos abordar. Estaremos sempre aqui falando de RPPS. Para nós é uma satisfação enorme fomentar o segmento, que é o que a agenda atua, que é o nosso carro-chefe, que é o nosso arroz com feijão, dia a dia, sobre RPPS. E se você ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos, Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn. Estamos em todas as redes fomentando, falando de RPPS o tempo todo. E dizemos que para nós, o mais importante, o que é mais especial, o que nos move, o que nos faz estar aqui é conectar com vocês. Então continue conosco, ative o sininho para receber em primeira mão. Toda semana tem um episódio novo para você sobre RPPS. Muito obrigada, até a próxima!